Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e hoje nós vamos falar sobre SciPoc. No vídeo anterior eu expliquei para vocês por que usarmos o SciPoc, a importância de usar o SciPoc para organizar a sua empresa, organizar o seu projeto e por que você deve usá-lo em uma iniciativa Lean Office, por exemplo, como ele te ajuda. Então agora nós vamos ver a aplicação prática da ferramenta, tá bom? Você receberá esse vídeo com a instrução de como utilizar e receberá também este material que eu irei apresentar aqui para vocês, tá bom? Então o SciPoc, o que é? Ele é um diagrama que ele vai te ajudar a entender quem são os seus fornecedores, quem são os responsáveis e as entradas do seu processo ou do seu projeto de melhoria, o processo em si, como ele funciona, as saídas, os outputs e os customers, os clientes. Então, o SciPoc é uma sigla, né, que nos mostra isso. Então, ele é nada mais nada menos do que um diagrama que nos ajudará a resolver muitas coisas. Tá? Eu vejo o SciPoc pouco utilizado pelas empresas, mas ele é muito poderoso. Quando eu vou em atividades de consultoria, por exemplo, uma das primeiras coisas que eu faço é utilizar o SciPoc quando a empresa está uma bagunça, não temos indicadores e a gestão feudal reina na empresa. Bom, como nós vamos usar o SciPoc? Então, primeiro ponto, você pode usar o SciPoc para melhorar um processo de forma isolada. Então, você pode montar um SciPoc específico do teu processo ou montar um SciPoc específico do seu projeto de melhoria, seja ele Lean, seja ele Six Sigma, seja uma necessidade de melhoria mesmo sem ter o Lean ou o Seis Sigma, enfim, um processo que precise ser melhorado, tá bom? Você pode usar ele para organizar uma área. Então, como eu disse, né, quando eu chego nas empresas e que está tudo muito bagunçado e a gente não tem indicadores, não tem uma visão de papéis e responsabilidades, não tem uma visão da identidade de um departamento, o que, que uma área faz? Às vezes eu pergunto para as pessoas, o que, que a tua área faz? O que você entrega? E as pessoas não sabem responder. Então, o SciPoc vai te ajudar a ter uma identidade do seu departamento ou da sua área, tá bom? E por fim, ainda, ó, estabelecer indicadores. Isso é muito importante. Se você não mede, você não gerencia, você não melhora. Então, às vezes as áreas elas nem sabem qual é o indicador que ela vai usar ou como que ela vai fazer. Então, o SciPoc ele vai te ajudar nisso também, a como você entender melhor os indicadores da sua área, ou seja, em complemento com a identidade da sua área ou mesmo do seu processo e do seu projeto. Né? Você vai fazer um projeto de melhoria, qual é o indicador do meu projeto de melhoria? Então, ele te ajuda a fazer tudo isso, tá bom? Bom, aqui eu trouxe para vocês, então, o formato do SciPoc. Existem vários formatos diferentes no mercado, né? Você pode trabalhar com o que melhor te atender, mas em linhas gerais ele é assim, ele é uma matriz ó, bem simplificada, certo? Que você irá construir esse diagrama, e você começa aqui pelo seu processo. Então, comece listando todos os processos que existem na sua área. Depois dessa leitura dos processos, e aqui já dá um nó na cabeça. Às vezes eu pergunto nas áreas, quais são os processos que você tem? E as pessoas não sabem responder, porque a área não tem identidade. Então, liste todos os processos que você tem. Depois disso, o SciPoc irá nos fazer uma reflexão, irá nos provocar para refletir quem são os clientes da minha área e o que nós entregamos nesse processo, qual é o objetivo deste processo, ou seja, por que eu faço esse processo? Para quê? Então o SciPoc vai ajudar a gente a entender isso. Em seguida, ele vai nos ajudar a entender os recursos que precisamos para poder fazer o nosso trabalho, então o que eu preciso para trabalhar e quem irá me fornecer, quem é o meu fornecedor que irá me dar esses recursos. Então veja que aqui você consegue trazer um escopo de um processo, um escopo de um projeto de melhoria, e aí você tem a certeza que nada ficou de fora, que você não vai esquecer de ninguém. Eu vejo isso nos projetos de Seis Sigma. Ai, Wilson, eu esqueci da área comercial. Ai, Wilson, eu esqueci de considerar que o meu fornecedor tem que me entregar tal coisa. Então, aqui com esse SciPoc isso não acontece.
tá? Fica muito mais fácil gerenciar esse tipo de situação. E além do que, os seus recursos estão todos mapeados aqui também. Eu preciso de 5 pessoas para uma atividade, preciso de operadores de empilhadeira, tudo isso. Então, na primeira parte do SciPoc, a gente vai definir os processos da sua área. Se você está fazendo o SciPoc de um departamento, liste todos os seus processos. E se você está fazendo um SciPoc de um processo específico ou de um projeto de melhoria, é só pensar nas entregas, nos clientes, nos fornecedores e nos recursos que você precisa, tá bom? Depois disso, a próxima etapa é definir os números. Então, como eu disse, o SciPoc ele irá te ajudar a ter uma clareza sobre o que você precisa em termos de indicadores. E às vezes a gente não sabe nem por onde começar. Então, ele irá te provocar a pensar aqui, não é? Como você mede o seu processo? Eu pergunto para os meus alunos e para os meus clientes de consultoria, como que você sabe se o processo é bom? Como que você sabe se o teu processo tem uma boa performance? E vem aquele nó na cabeça, as pessoas não sabem responder. Então aqui você vai responder isso, ó, como você mede o seu processo. E aí nas saídas você também tem que responder através de indicadores. Qual é o volume de saída? Quais os requisitos? Então, por exemplo, eu tenho que ter 90% das minhas entregas feitas no prazo. Pode ser um SciPoc de logística, por exemplo, e eu tenho 300 entregas por mês. Aqui, do outro lado, qual é o meu volume das entradas? Então, eu posso falar em emissões de notas fiscais, por exemplo. Eu recebo 10 mil notas fiscais por mês, se for uma área de fiscal, por exemplo. E quais são os requisitos? Da mesma forma, você pode colocar um percentual de qualidade. Olha, eu tenho que receber 99% correto todas as entradas que você me manda. Então, é assim, por exemplo, que você começa a quebrar o feudo da sua empresa e fazer com que os seus departamentos tenham a interação, né? Então você começa a enxergar a interação entre os seus departamentos aqui e, sobretudo, começa a criar uma visão de cliente, né? Porque agora os fornecedores serão medidos. Então, em uma área de compras, isso acontece muito, né? O comprador sempre reclama, eu recebo muitas ordens de compra incorretas. Então, você pode ter um volume dizendo que, olha, eu recebo 100 ordens de compra por mês, da área de planejamento e controle de materiais, por exemplo, uma área de PCM, sendo que 60% de acerto eu tenho nessas requisições, ou seja, 60% estão completas, estão com as informações que eu preciso para poder fazer o meu trabalho. Os outros 40% são informações ruins e eu tenho esse índice de recusas de requisição de compra, por exemplo, para o meu cliente interno. Então veja como isso quebra silos, quebra feudos, e você começa a colocar indicadores táticos e operacionais que te permitirão enxergar o que está acontecendo na sua empresa. E a partir daí que eu começo a resolver problemas. Por exemplo, né? Você começa a ter números que te permitem gerenciar as coisas. Existe uma sequência ideal para preparar o SciPoc, tá? É uma recomendação para preencher de forma mais fácil. Porque ele parece muito simples aqui, mas na hora de fazer o SciPoc ele é um pouco complexo. Ele força a gente a pensar muito e a refletir sobre a nossa área ou o nosso projeto. Então você pode começar sempre listando aqui os processos da sua área, esse é o primeiro passo. Depois que você listar esses processos da área, você vem aqui para os seus clientes, ou seja, quem é o cliente, quem recebe o meu processo, e aqui eu estou falando tanto de cliente interno quanto de cliente externo. Acho que principalmente cliente interno dentro de uma organização. Então, compras, tem a área de logística, tem a área de manufatura como cliente, área fiscal, tem o contas a pagar como cliente, a engenharia tem a área de qualidade como cliente, tem a área de PCP, de PCM como cliente, certo? São as áreas clientes da sua empresa. Então comece pelo processo, entenda quem são os seus clientes. Entendi quem é o meu cliente? Aí a próxima pergunta é o passo 3. Então, o que eu entrego para esse cliente? Né? O que esse cara recebe de mim? Qual é o resultado? Então, se eu tenho uma área compras, que tem o meu cliente, área de planejamento de materiais, o que eu entrego para o planejamento de materiais?
entrego uma ordem de compra emitida, por exemplo. Então, depois que eu entendi o meu processo, os meus clientes, o que eu entrego para os meus clientes, eu venho para este lado aqui, para o quarto passo, e respondo, tá bom, então o que eu preciso para fazer o meu trabalho? E listo todos os recursos que eu preciso. Depois disso, a próxima pergunta é no passo 5. Quem irá me dar o que eu preciso para trabalhar? Quem irá me dar estes recursos? Então, se você seguir essa sequência, fica muito mais fácil para fazer um SciPoc, tá bom? Eu sugiro que você siga essa sequência. E somente depois que tudo isso aqui está pronto, você vem para o passo 6, que são dos indicadores. Então, quais são as performances em termos de processo em si, como eu sei se o meu processo é bom ou ruim, qual é o volume de entrada, quantas requisições eu recebo, quantas notas, quantos caminhões, quantas solicitações da engenharia, quantos documentos para analisar, enfim. E aqui é o volume de saída, quantos documentos eu analisei, qual é a entrega que eu tenho, quais são os requisitos. Né? Veja como você organiza tudo por aqui. É uma ferramenta super simples, mas que te permite organizar uma área inteira. Por isso que o SciPoc é muito legal. E aqui eu trouxe um exemplo para mostrar para vocês. Então, imagine um SciPoc aplicado na área de compras de uma empresa. Tá bom, então, quais são os processos da área de compras? Eu peguei um deles. Você vai fazer isso aqui para cada um dos seus processos, tá bom? Para cada um dos seus processos você vai fazer isso aqui, isso é muito importante. Então, imagine uma área de compras. Qual é um processo? Tá bom, eu peguei aqui, ó, compra de matéria-prima, plástico, tá? Ok, é um dos 20 processos que eu tenho na área de compras. Eu escolhi um só. Você vai ter que abrir um SciPoc para cada processo se você realmente quiser organizar a casa. Tá bom, compra de matéria-prima. Qual é a segunda pergunta? Quem são meus clientes? Olha, eu entrego materiais para a logística, eu entrego materiais para o recebimento e entrego materiais para a área fiscal. Esses são os meus clientes internos, eles que recebem. Tá bom. O que eu entrego para estes clientes? Eu entrego uma ordem de compra emitida, eu entrego ordem de embarque ou romaneio de entregas, eu entrego notas fiscais emitidas, né? Os meus fornecedores irão emitir notas fiscais para a minha área, certo? E eu repasso isso para o fiscal, eu repasso a ordem de embarque para o recebimento, eu envio uma ordem de compra para que a logística programe as coletas dos materiais, por exemplo. Ah, entendi, Wilson. E aí a próxima pergunta é: o que eu preciso ter, quais recursos eu preciso para ter estas saídas para estes clientes? Eu preciso receber uma requisição de compra emitida pelo meu cliente interno. Eu preciso receber orçamentos dos meus fornecedores, por exemplo, para poder executar o trabalho, as cotações. E quem irá me dar isso aqui para eu trabalhar? Olha, eu tenho os meus fornecedores internos, que pode ser uma área de PCP, Planejamento e Controle de Produção, pode ser uma área de PCM, Planejamento e Controle de Materiais. Os meus fornecedores, né, propriamente dito, me oferecem orçamentos, PCP e PCM me fornecem requisições de compras emitidas, e aí com isso eu consigo fazer o meu trabalho. Então veja como você tem a leitura. E aí depois disso vem a parte dos indicadores, né? Então, como que eu sei se o meu processo de compra de matéria-prima é bom? Olha, eu tenho aqui um lead time de emissão de pedidos. Então, a partir do momento em que você manda para mim uma requisição de compra emitida e aprovada, eu tenho 3 dias, 4 dias, por exemplo, para emitir o seu pedido de compras. Pode ser um dos indicadores. Você pode ter vários outros indicadores que você quer. Posso ter indicadores de saving, posso ter indicador de performance de entregas, o que você entender como devido para o seu processo, tá? Aí eu tenho os indicadores das minhas saídas. Então eu posso ter aqui, ó, volume de pedidos, quantidade de pedidos emitidos durante um mês, durante uma semana. Eu posso ter um percentual de divergência de notas e todas as empresas que eu fiz esse trabalho, todas têm divergências de nota fiscal com ordem de compra. É impressionante. Eu até vou fazer uma aula, vou publicar um post mostrando como resolver esse tipo de problema no futuro, porque é um problema comum. Então você tem que medir isso, sabe? Olha, eu tenho 20% de divergência de notas. Quando chega o material, ele fica parado porque a nota fiscal não bate com a ordem de compra, por exemplo.
E vindo pelo outro lado aqui, você ainda tem aqui a quantidade de requisições de compras que você recebeu dos seus clientes internos, o percentual de erros nas requisições, todo comprador também reclama disso. Ah, o cara não para de me mandar a ordem de compra errada. Então você tem que medir, olha, de 10 ordens de compra que eu recebi da sua área, 3 estavam errados, 30% de retrabalhos, por exemplo. Então você começa a entender quantidade de orçamentos que você recebe de seus fornecedores. Então com tudo isso você consegue até mesmo dimensionar os seus esforços, dimensionar os seus recursos, tá bom? Então, desejo aí uma boa sorte em sua jornada. Espero que você utilize o SciPoc, ele é muito útil, é uma baita ferramenta para organizar as coisas, tá bom? E como sempre eu deixo o meu contato aqui para você. Precisando, estamos à disposição. Me escreva, mande seu telefone e me diga o que você gostaria de receber para te ajudar a resolver os seus problemas e a trabalhar com mais criatividade e inovação, tá bom? Te vejo na próxima. Um forte abraço, até logo!